Quando cheguei ao hospital, constataram algo muito grave. Eu estava com uma infecção generalizada. O médico disse que precisavam operar imediatamente. Eu lembro claramente do momento em que me prepararam para a cirurgia. Estavam colocando o acesso intravenoso enquanto me levavam para o centro cirúrgico. Despedi-me da minha esposa, tentando esconder o medo. Quando abriram as portas do centro cirúrgico, a primeira coisa que pensei foi: nossa, está congelando aqui dentro. Eles me transferiram para a mesa de cirurgia, e foi aí que aconteceu algo que mudou tudo. Olhei para o lado, e de repente, vi uma figura ali. Era Jesus. Sim, Jesus estava ao meu lado. Naquele instante, todo o resto desapareceu. Os médicos, os enfermeiros, a sala fria, tudo sumiu. Só havia ele. E eu fiquei completamente confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Pensei: será que morri? Mas como? Se eu não vi meu corpo flutuando nem nada disso. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Nasci e cresci na Califórnia. Quando me casei, minha esposa e eu decidimos nos mudar para o sul da Califórnia. Na época, eu trabalhava como vendedor em uma empresa de pisos e azulejos. Fui muito bem nesse trabalho, cheguei a ser um dos melhores vendedores da empresa. E, por conta disso, ganhei minha própria loja. As coisas estavam indo bem até que minha esposa ficou grávida. Decidimos que seria melhor voltar para o centro da Califórnia, onde poderíamos criar nossa família em um ambiente mais tranquilo. Tivemos 4 filhos, e todos eles cresceram sendo muito ativos no esporte. Eu sempre fui muito envolvido com eles, e acabei me tornando treinador de várias equipes. Ao longo de 19 anos, treinei mais de 30 times, de futebol, beisebol, futebol americano. Era minha forma de estar presente e apoiar os sonhos dos meus filhos. Meu filho mais velho seguiu um caminho impressionante. Ele estudou em Santa Bárbara e se formou em medicina nuclear. Foi lá que ele conheceu alguém especial, na igreja, e logo decidiram se casar. O casamento estava marcado para um sábado. Pensamos que seria uma ótima oportunidade para transformar a viagem em uma pequena pausa em família antes da correria do dia a dia voltar. Saímos na quarta-feira, prontos para aproveitar esses momentos juntos. Chegamos ao hotel naquela tarde. E, claro, meus 2 filhos mais novos não perderam tempo. Eles levaram seus tacos e bolas de beisebol. Ao avistarem um parque enorme ao lado do hotel, me chamaram. Pai, vamos jogar beisebol. Vem com a gente quando terminar de fazer o check-in. Eu aceitei. Depois de me organizar no hotel, fui encontrá-los no parque. E passamos horas jogando beisebol e nos divertindo. Comecei a me sentir estranho, como se estivesse pegando uma gripe. Pensei: ótimo, que momento maravilhoso para ficar doente, bem antes do casamento do meu filho. No início, não parecia nada sério, então não dei muita atenção. Na quinta-feira, percebi que meu estômago estava piorando. Era uma dor que eu não conseguia ignorar, mas ainda não parecia algo urgente. Na sexta, as coisas começaram a mudar. Comecei a ter febre e suava muito. Mesmo assim, segui em frente. Fomos ao jantar de ensaio do casamento, e lá, apesar de não estar 100%, tentei me divertir. Brinquei com os convidados, dizendo: acho que estou pegando uma gripe, mas esse casamento está me custando caro, então vou provar todas as sobremesas e comer as sobras de vocês para aproveitar o investimento. Todos riram, mas por dentro eu me sentia cada vez pior. Voltamos ao hotel, e meu filho, que trabalha na área médica, começou a me observar. Sentamos no bar, e ele tentou diagnosticar o que poderia estar acontecendo comigo. Ele perguntou: você já tirou o apêndice? Respondi que não, mas também disse que não parecia ser isso, porque não tinha aquela dor específica que costumam descrever quando o apêndice está inflamado. À 1 da manhã, eu estava tão desconfortável que decidi sair para comprar Tilenol. Achei que isso ajudaria a baixar a febre. Tomei o remédio, mas o alívio foi mínimo. A febre continuava alta,
O suor não parava, e eu não consegui dormir nem um minuto naquela noite. No sábado, o grande dia do casamento, eu estava exausto. Não tinha dormido, me sentia péssimo, e já estava visivelmente pálido. Mesmo assim, consegui passar pelo casamento. Mas assim que os convidados começaram a ir embora, eu sabia que algo estava muito errado. Virei para minha família e disse: preciso ir ao hospital agora. Fomos para o pronto-socorro. Quando a enfermeira me examinou, ela mediu minha temperatura, 41 graus. Eu estava completamente acabado, sem dormir há mais de 24 horas, e a dor estava me consumindo. Ela começou a examinar meu abdômen, pressionando vários pontos, e perguntou: isso dói? Respondi que não. Então ela pegou um pequeno martelo, desses usados para testar reflexos, e bateu na sola do meu pé. Não senti nada. Quando fez o mesmo com o outro pé, uma dor insuportável irradiou pelo meu abdômen. Gritei de dor. A enfermeira olhou para mim e disse: é o seu apêndice. Vou chamar o cirurgião imediatamente. Depois, perguntou se eu tinha feito alguma atividade física recentemente. Eu contei que, na quarta-feira, tinha jogado beisebol com meus filhos. Naquele momento, a expressão dela mudou. Ela ficou séria e começou a fazer contas. Hoje é sábado à noite. Você jogou beisebol na quarta-feira. Se o seu apêndice rompeu naquele dia, isso significa que já se passaram 3 dias. Você está em uma situação crítica. Cerca de meia hora depois que cheguei, o cirurgião entrou no quarto e me disse: seu nível de glóbulos brancos está muito alto. Acho que seu apêndice pode ter rompido. Ele continuou: se ele realmente rompeu na quarta-feira, precisamos agir rápido. Cada minuto conta. Logo, começaram os preparativos para a cirurgia. Me colocaram um acesso para o soro, e eu fui levado para a sala de cirurgia. Enquanto me despediam da minha esposa no corredor, minha mente estava cheia de pensamentos, mas eu tentava manter a calma. Quando as portas da sala de cirurgia se abriram, a primeira coisa que pensei foi: meu Deus, como está frio aqui. Mesmo com febre de 41 graus e suando, aquela sala parecia um gelo. Lembro de ter pensado: como essas pessoas conseguem trabalhar em um lugar assim? Eles me transferiram para a mesa cirúrgica, e tudo parecia tão desconfortável. Então, algo aconteceu. Olhei para minha direita e, do nada, ele apareceu. Jesus estava ali. Não era uma visão ou algo distante. Ele estava lá, fisicamente presente, como uma pessoa real. No instante em que ele apareceu, tudo ao meu redor desapareceu. Não havia mais enfermeiros, médicos, ou qualquer outro som. Era só ele e eu naquela sala. Fiquei completamente confuso. Minha mente começou a correr. Pensei: o que está acontecendo? Eu morri. Mas então me lembrei das histórias de pessoas que, ao morrer, dizem se ver flutuando acima de seus corpos. Eu não tinha experimentado isso. Então pensei: se eu não estou flutuando, talvez eu não esteja morto. Mas o que está acontecendo aqui era diferente de qualquer sonho. Era como se a realidade estivesse mais viva, mais intensa. Tudo ao meu redor parecia desaparecer no momento em que Jesus apareceu. Ele não era como as imagens que eu tinha visto quando criança. Sua pele era mais escura, como a de um homem do Oriente Médio. Ele vestia uma túnica branca e tinha cabelos castanhos ondulados. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos dele. Eles eram de um tom profundo, uma mistura de verde e azul escuro. Quando ele olhou para mim, senti que ele estava olhando diretamente para minha alma. O que eu senti naquele momento é indescritível. Um amor tão puro, tão profundo, que parecia irradiar dele como uma luz. Foi naquele instante que eu soube, sem sombra de dúvida, que era Jesus. Ele estendeu a mão para mim e disse: eu quero responder à sua oração. Eu fiquei paralisado. Pensei: minha oração? Do que ele está falando? Por um momento, fiquei confuso, mas então, algo fez sentido. Quando era criança,
Eu costumava rezar pedindo para ver o céu. Essa memória voltou de repente. Lembrei do funeral do meu avô, que era católico. No funeral, o padre segurava um incensário, com aquela fumaça subindo enquanto ele dizia que representava nossas orações indo para o céu. Lembro que ele falou que meu avô estava em um lugar onde não havia dor, tristeza ou lágrimas. Para mim, como criança, aquilo parecia incrível. Pensei, que lugar maravilhoso. Eu gostaria de ver isso um dia. Agora, ali, de frente para Jesus, tudo parecia começar a se alinhar. Estendi minha mão e segurei a dele. No momento em que fiz isso, senti uma mudança radical. De repente, estávamos em um lugar completamente diferente. Eu estava em uma colina. Tudo ao meu redor era branco, mas não um branco comum. Era o branco mais puro e brilhante que eu já tinha visto, quase cegante. Olhei para baixo e vi que estava descalço, ainda vestindo aquela camisola hospitalar de cirurgia. Sob meus pés havia a grama mais perfeita que você possa imaginar. Era verde com um tom azulado, tão vibrante que parecia quase irreal. Mas o mais impressionante era como eu podia sentir cada folha de grama sob meus pés. Era como se meus sentidos estivessem ampliados de uma forma que nunca experimentei antes. Eu podia literalmente contar cada folha de grama que tocava a minha pele. Era surreal. Enquanto tentava ajustar meus olhos àquele brilho ao meu redor, notei algo à minha direita. Havia uma luz ainda mais intensa, diferente de tudo que eu já tinha visto. Era uma luz viva, brilhante, quase como se tivesse uma presença própria. De repente, daquela luz começaram a surgir feixes. Eles pareciam tubos de luz fluorescente. Eles brilhavam intensamente, com um brilho que era diferente de qualquer coisa na Terra. Esses feixes se moviam rapidamente ao meu redor, atravessando o espaço em alta velocidade. Eu estava parado, fascinado e confuso ao mesmo tempo. Aquele lugar era tão estranho, tão incrível, mas ao mesmo tempo tão difícil de compreender. Eu olhava para esses feixes, tentando entender o que eram, o que significavam. Então, um deles começou a vir direto na minha direção. Por um momento, minha mente ficou em branco. Pensei: o que eu faço? Devo me mover? Será que isso vai me atingir? De repente, um daqueles feixes de luz me atingiu na testa, e no momento do impacto, fez um som suave, quase como um zumbido. Ao atravessar meu corpo, senti um calor indescritível. Esse calor percorreu todo o meu ser, da cabeça aos pés. O frio intenso que eu sentia na sala de cirurgia foi substituído por essa sensação maravilhosa de calor e conforto, como se estivesse envolto em algo divino. Então, aconteceu algo incrível. Foi como se uma cortina estivesse sendo puxada de um lado para o outro, da direita para a esquerda. Aquele branco que me envolvia, que não sei se era uma névoa, véu ou luz, começou a desaparecer. Quando a cortina terminou de abrir, eu estava diante de uma paisagem deslumbrante. Eu estava em pé no topo de uma colina, e abaixo de mim havia um campo coberto de flores pequenas e delicadas. Elas lembravam flores de ervilha de cheiro, com pétalas suaves e tons pastéis, roxos, amarelos, laranjas, rosas. Era uma paleta de cores tão harmoniosa que parecia tirada de um sonho. Mas o mais curioso era que elas pareciam dançar, mesmo sem vento. Eu ficava pensando: por que estão se movendo se não há vento aqui? Ao pé da colina, o branco que havia sido afastado agora repousava no vale como uma névoa densa. E, no meio desse vale, havia uma cidade grandiosa. Não conseguia ver todos os detalhes, mas as silhuetas dos telhados eram visíveis. Alguns deles eram cobertos por cúpulas douradas brilhantes, como aquelas de um grande Capitólio. Havia outras cúpulas menores, todas igualmente brilhantes, além de estruturas brancas que pareciam torres de igrejas ou campanários. A cidade era enorme, parecia se estender por quilômetros. Mesmo vendo apenas os telhados, eu podia sentir que aquele lugar tinha uma importância imensa. Atrás da cidade, do outro lado do vale,
erguia-se uma montanha majestosa, coberta de pinheiros perfeitos. Era como se cada árvore tivesse sido cuidadosamente esculpida, com um verde vibrante e impecável. Acima dessa montanha, o céu exibia o pôr do sol mais bonito que eu já tinha visto na vida. As cores começavam em tons de vermelho e laranja, passando pelo amarelo e se transformando em púrpura, verde, e finalmente em um azul brilhante no topo. Era como se o céu inteiro fosse uma obra de arte viva. Enquanto eu admirava tudo isso, os feixes de luz que tinham me envolvido antes agora atravessavam o vale, como se estivessem se movendo entre mim e a cidade. Cada detalhe era tão nítido, tão real, que parecia impossível estar vivendo aquilo. Aqueles tubos de luz que pareciam dançar pelo vale começaram a interagir com o cenário. Um deles atingiu a ponta de uma árvore no topo da montanha, e foi como se a árvore tivesse sido tocada por um diamante. No instante do impacto, o feixe explodiu em centenas de pequenos raios de luz que se espalharam por toda a montanha. Era como se cada árvore, cada folha estivesse agora coberta por essa luminosidade divina. A luz continuava se propagando, criando um espetáculo indescritível, como um show de fogos de artifício, mas tudo em um branco fluorescente que brilhava intensamente. Fiquei parado, olhando aquilo com total admiração. Eu sabia que estava testemunhando algo além da compreensão humana. Então, voltei meu olhar para a luz de onde os feixes pareciam se originar, e nesse momento, Jesus disse algo que ecoou dentro de mim. Essa é a glória do Senhor. Quando ouvi essas palavras, algo em mim cedeu. Minhas pernas ficaram fracas, e eu caí de joelhos. A magnitude do que eu estava vivenciando era tão intensa que parecia impossível resistir. Foi aí que aconteceu algo inesperado. No instante em que meus joelhos tocaram o chão, senti um choque, e fui puxado de volta. De repente, toda aquela cena maravilhosa desapareceu. No lugar dela, havia um médico inclinado sobre mim, usando uma máscara. Ele me olhou e perguntou: "Você sabe o seu nome?" Minha boca estava tão seca que mal consegui responder, mas consegui murmurar meu nome. O médico então sorriu e continuou: "Você sabe onde está?" Eu ainda estava confuso, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Minha mente voltava ao vale, à luz, a Jesus. Mas então lembrei da cirurgia, do casamento, e me dei conta. Estou no hospital. Ele concordou e falou algo para a equipe médica. Foi só então que percebi que havia mais 5 pessoas na sala, todas em trajes de cirurgia. Ele disse algo como: "Ele está bem agora" ou "Ele voltou". Olhei ao redor e vi o carrinho de emergência com os eletrodos desfibriladores sendo recolhidos. Percebi que eles tinham me trazido de volta à vida. Meu coração disparou, e me veio a certeza: eu realmente morri. No dia seguinte, o cirurgião veio me ver. Ele verificou meus pontos, conferiu minha temperatura e, antes de sair, disse algo que me deixou sem palavras. Esse foi o pior caso que eu já vi. Eu perguntei, surpreso: "Sério?" Ele parou na porta, pensou por um instante e respondeu: "Já vi casos piores, mas eles não sobreviveram. O seu foi o pior caso que já vi onde o paciente viveu." Após a cirurgia, minha esposa entrou no quarto algumas horas depois. Ela olhou para mim e perguntou: "Como você está se sentindo?" Eu respondi: "Bem, ainda não estou me sentindo muito bem, mas você não vai acreditar no que aconteceu." Ela se aproximou, curiosa, e disse: "O que foi?" Eu abri a boca para contar tudo, para falar sobre o que tinha visto, sobre Jesus, mas, para minha surpresa, comecei a chorar. Não consegui dizer uma palavra. Senti uma emoção tão intensa que me faltaram forças para continuar. No dia seguinte, ela voltou e perguntou novamente: "Então, o que aconteceu?" Tentei mais uma vez contar, mas o mesmo aconteceu. Chorei antes mesmo de conseguir explicar. Foram necessários 3 dias para que eu finalmente pudesse relatar toda a história. E, quando contei, ela também chorou. Essa experiência foi emocionalmente avassaladora, e ainda é.
Foi o início de algo totalmente novo para mim. Antes disso, eu me considerava um cristão de domingo. Ia à igreja, mas nunca tinha realmente compreendido ou sentido profundamente minha fé. Depois desse encontro com Jesus, tudo mudou. Ele é real. Ele não é apenas uma figura simbólica ou algo distante. Ele é uma pessoa real, física, que me olhou nos olhos e tocou minha alma. Isso transformou completamente a minha visão sobre o céu. Eu costumava pensar no céu como algo abstrato, mas agora acredito que é um lugar físico, que Deus pode esconder de nós se quiser. Essa experiência me fez perceber a grandeza e a tangibilidade da criação divina. Passei 12 dias no hospital após a cirurgia. Durante esse tempo, perdi 15 quilos. Estava fraco, em uma dieta líquida por 6 dias, tomando apenas caldo de carne. Quando finalmente me deram algo mais sólido, foi uma banana. Ao segurar aquela banana, algo surpreendente aconteceu. Enquanto a descascava, fui tomado por uma sensação profunda de admiração pela criação de Deus. Pensei, isso cresceu na terra, a milhares de quilômetros daqui, e agora vai ajudar meu corpo a se recuperar. Comecei a chorar novamente. Era como se o peso da grandiosidade da criação tivesse caído sobre mim. Eu estava tocando algo que Deus havia feito, algo tão simples, mas tão milagroso. Depois da cirurgia, ainda no hospital, os enfermeiros insistiram que eu precisava começar a caminhar. Um deles entrou no quarto e disse: "Hoje é o dia, você vai caminhar." Ele me ajudou a sair da cama. Eu estava conectado a uma torre de soro com 4 tubos diferentes e tinha mais tubos saindo de mim do que eu imaginava ser possível. Com muito esforço, levantei e comecei a andar pelo corredor com ele me apoiando. Enquanto caminhava, passei por algumas fotos nas paredes. Como estava em uma cidade litorânea, as imagens eram de praias e alguns pôr do sol. E foi aí que algo em mim mudou. Olhei para aquelas paisagens e pensei: o que eu tenho perdido na minha vida? Foi um momento de revelação. Antes disso, minha vida era uma rotina estressante. Meu dia de trabalho na empresa começava cedo, sempre correndo para resolver problemas. Quando chegava em casa, jogava o equipamento de beisebol no carro e ia para os jogos ou treinos dos meus filhos. Depois disso, ainda tinha que resolver o jantar, ajudar com os deveres de casa, e assim era todos os dias. Após a minha experiência de quase morte, tudo isso mudou. Aqueles momentos no corredor, olhando as fotos, me ensinaram algo importante. É preciso desacelerar e apreciar os pequenos detalhes da vida. Hoje, faço questão de aproveitar cada momento. Se vejo uma flor em um parque, paro, me abaixo e a cheiro, sem me importar se alguém acha estranho. Meu celular está cheio de fotos de pores do sol, flores e paisagens. É como se eu estivesse redescobrindo o mundo com os olhos de uma criança. Jesus não me deu uma missão específica, mas sinto que Ele quer que eu espalhe essa mensagem. Aprecie a beleza da criação. Viva o momento. Espalhe o amor de Deus. Não sou especial, não sou mais amado por Deus do que qualquer outra pessoa. Mas agora digo a todos: peça para Deus se revelar a você, e Ele o fará. Seja paciente, porque Ele tem seu tempo. A oração que fiz levou 40 anos para ser respondida. Mas, o que são 40 anos para Deus? Se você gostou dessa história extraordinária, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele amigo que também gosta de ouvir histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.